Olá, eu sou Ricardo Ceperuelo, sou professor, consultor e autor do livro A Arte de Engajar Pessoas. E nesse curso gratuito que a gente está comentando aqui de conectar estratégia, projetos, processos e pessoas, nós vamos trabalhar exatamente como colocar essa estratégia na prática. Mas antes eu quero lhe fazer uma pergunta e uma provocação. Será que você atua em alto nível? Será que você tem a capacidade de ser escalado por um projeto que está atrasado ou está com um orçamento estourado e fazer a diferença nesse projeto? Recuperar prazo e orçamento, engajar pessoas, identificar riscos e por aí vai? Ou melhor, será que a tua empresa está passando por algum problema num processo de atendimento e você consegue olhar esse processo, analisar ele, redesenhar, implementar e ter sucesso com isso, ter destaque profissional com isso? É isso que a gente quer trabalhar na Escola de Alto Desempenho. Eu criei um programa, que é a Escola de Alto Desempenho, que está dividido em 3 grandes competências. A primeira são ferramentas, que trabalham exatamente gerenciamento de projetos e processos. Só tem 2 formas de implementar a estratégia de uma empresa, ou através de um projeto, ou através de uma revisão de processos. E é isso que a gente trabalha nesse grande módulo de ferramentas. Depois, a gente trabalha exatamente que somente as ferramentas não são capazes de fazer a coisa acontecer. Nós precisamos de lideranças e de pessoas engajadas. Então, a gente trabalha exatamente essas 2 disciplinas no módulo de propósito, onde a gente estuda liderança e engajamento de pessoas. E, por fim, tudo isso é muito bacana, mas se não conseguir, através dessas ferramentas, com essa equipe e liderança, conquistar mercados, identificar oportunidades, desenvolver novos negócios e conseguir fazer dinheiro com isso, eu não vou ter sucesso. Então, nesse momento, a gente trabalha um módulo de visão de negócios que estuda estratégia, marketing e finanças. Então vamos lá? Vamos entender um pouquinho dessa aula que eu vou passar para vocês. É apenas uma degustação desse programa completo. Então a gente vai começar falando sobre como conectar a estratégia através de projetos, processos e pessoas. O primeiro ponto que eu gosto de dizer é que as empresas costumam fazer planejamentos estratégicos maravilhosos e esses planejamentos estratégicos, quando vão para a prática, não tem nenhuma conexão. Então, se você pergunta a visão estratégica de um diretor, ele vai te passar uma visão. Se você pergunta para o gerente, já é outra. Se você pergunta para a equipe que está lá na operação, já é completamente diferente. Por que há essa perda de comunicação, essa perda de sintonia? Justamente porque as organizações focaram muito em 2 grandes áreas, principalmente os executivos, que são finanças e marketing. Mas a parte financeira de uma empresa e o marketing são apenas consequências de outras áreas, que são exatamente os processos e as pessoas. Então, se você olhar para um planejamento estratégico, eu gosto muito do modelo do Kaplan e Norton, que é esse que está em tela. Ele mostra exatamente o que é um mapa estratégico no conceito do BSC, em que ele mostra uma perspectiva financeira que é desmembrado em objetivos de mercado, que são desmembrados em objetivos de processo e objetivos de aprendizagem. Você repara que a gente tem exatamente o formato de uma pirâmide, ou seja, para que eu possa conquistar um objetivo financeiro, como por exemplo aumentar em 10% a minha receita, que mercados eu preciso conquistar? Então eu derivo em mais 2 objetivos mercadológicos. Para que eu possa conquistar esses mercados, por exemplo, vamos imaginar uma rede varejista. Eu preciso aumentar em 5% a venda nas lojas e entrar no mercado de e-commerce, ganhar 5% do mercado de e-commerce de venda pela internet. Para que eu possa ter excelência nesses 2 mercados que eu vou conquistar, que processos eu preciso ter competência? Então vai me derivar em vários processos logísticos, de distribuição, de armazenagem, de web, por aí vai. E por fim, a gente chega aos processos de aprendizagem. De repente, eu vou precisar treinar minha equipe nesses novos processos, treinar minha liderança, entender quais são os valores, saber se meu time está engajado. Então, é exatamente quando eu olho para a base da pirâmide que está relacionada a 3 capitais: capital humano, capital da informação e o capital organizacional. Ou seja, pessoas, tecnologia e lideranças e cultura. Quando a gente foca somente no marketing e no finanças, essa pirâmide está sem base, percebe? Porque não é o marketing e a parte financeira que vão fazer a empresa ter sucesso. Isso são apenas consequências de bons processos e de pessoas conectadas com os propósitos. E é exatamente isso que a gente quer trabalhar nessa aula.
Quando a gente chega nessa conclusão, a gente percebe que as lideranças estão um pouco sem sintonia com relação a esses conceitos. Elas estão muito presas apenas a resultados e não a processos e pessoas que são quem geram esses resultados. Então, uma constatação que eu trago aqui é essa: o sucesso das organizações não está na sua habilidade de definir estratégia, mas sim na sua capacidade de executá-las. O que eu quero dizer com isso? Não basta você ter um carro maravilhoso se você não sabe dirigir. Exatamente isso que a gente está falando. O carro mais maravilhoso que eu possa ter, com a maior tecnologia, se eu não tenho carteira de habilitação, não sei dirigir, ele não vai sair da garagem. É mais ou menos o que acontece com grandes estratégias. Você tem estratégias maravilhosas e não consegue pôr na prática. E por que não consegue pôr na prática? Aqui acontece um fenômeno que é muito interessante. Nós vemos um boom de ferramentas aí no mercado, que é o conhecimento analítico. Os projetos, processos, o gerenciamento de projetos, qualidade, gestão da qualidade total e por aí vai. Isso é muito interessante, muito bacana, mas a gente perdeu a nossa capacidade de perceber, nossa capacidade de intuição. E onde é que está a intuição nesse processo? Está exatamente nas pessoas. Ou seja, a minha capacidade de observação, a minha capacidade de não só observar, mas de vivenciar os processos e as dores que a minha equipe vive no dia a dia. Então, se você pega um modelo como esse aqui em tela, que é o modelo do PDCA, que a gente chama, que é eu planejo, executo, controlo e tomo ações corretivas lá da qualidade, fazendo uma sinergia com processos e projetos, você pode dizer que no P, que é o planejamento, você pode estar modelando, analisando e desenhando um processo. No DO, que é a execução, você pode estar implementando esse processo através de um projeto. No check, que é o controle, você vai monitorar os indicadores para saber se o processo está saindo dentro do que foi planejado. E na ação corretiva, você vai identificar as oportunidades de melhoria para fazer esse PDCA rodar. Fazendo isso, você vai ter sucesso na implementação da sua estratégia. Será? É exatamente isso que a gente quer desconstruir aqui. Não é que o PDCA não seja revolucionário, não é que as ferramentas não sejam importantes, nada disso, mas está faltando uma parte desse modelo aí. Ou seja, quando a gente fala de PDCA, a gente não fala em momento algum das pessoas. E como que elas vão executar isso? Então, qual é o modelo que eu recomendo na Ceperoeiro e nos treinamentos que eu faço? É justamente você substituir a primeira parte do PDCA por observação e depois, se possível, vivência. Tire um dia para observar o teu processo de atendimento. Se você quer entender o teu processo de atendimento, fique um dia observando ele. Se possível, vivencie etapas desse processo, como cliente e como funcionário. Que aí você vai entender exatamente o que acontece. Só aí depois você vai para a prancheta e vai fazer um protótipo. E depois você vai fazer um experimento. Então o protótipo você vai ter a capacidade de modelar e analisar e implementar esse protótipo. E aí sim você vai conseguindo trazer as pessoas para dentro desse processo de criação. Essa é a grande dificuldade das lideranças. Elas têm uma dificuldade, muitas das vezes, de observar e vivenciar. Então nós precisamos ter exatamente essa humildade de reconhecer que a verdadeira força está na equipe, está exatamente no chão de fábrica das organizações, e se nós conseguirmos observar isso, vivenciar isso, nós vamos conseguir fazer planejamentos estratégicos mais dentro da realidade da empresa. Então a gente viveu uma era em que primeiro se definia a missão da empresa, se respondia a pergunta do porquê, depois os objetivos estratégicos, a pergunta do quê. Depois definia-se projetos e processos para resolver isso, era a pergunta do como eu faço isso. Depois nós identificávamos o quê? O orçamento, quanto vai custar tudo isso? E aí eu respondia a pergunta do quanto. E por último, eu ia responder a pergunta das pessoas, quem é que vai executar esse negócio? Era a pergunta do quem. Hoje nós estamos vendo um movimento completamente diferente no mercado. Primeiro se responde a pergunta do porquê e quem juntos são as startups. Por quê? Quero solucionar o mundo, quero resolver o problema da sociedade, quero um mundo melhor. Quem? Sou eu com meus 2 amigos da faculdade que vamos fazer esse negócio acontecer. Depois é que vão vir as demais perguntas, do que, como, quanto, onde. Então o mundo está mudando. É mais dinâmico quando há a primeira convergência de propósitos, para depois virem as demais perguntas. No treinamento da Escola de Alto Desempenho, a gente aprende a fazer isso na prática.
E a premissa que a gente pede é que os alunos tragam seus equipamentos para que a gente possa exercitar essa parte ferramental na prática e dar técnicas para observar mais e vivenciar mais. E a gente trabalha exatamente dentro desses conceitos que eu comentei de observação, vivência, unindo a questão analítica com a questão intuitiva. Minha proposta não é descontinuar absolutamente nada, mas é sim resgatar a capacidade de percepção e de intuição que os empreendedores do passado tinham. Quando eles iam implementar alguma coisa, eles iam muito mais na observação e na vivência. Lógico que a gente não pode só ficar com conhecimento intuitivo, a gente precisa recorrer às ferramentas. Elas vieram para nos ajudar, mas é isso, elas vieram para nos ajudar, não para nos atrapalhar e substituir a nossa capacidade de sermos seres humanos. Então, essa é a proposta da Escola de Alto Desempenho, esse é um pouquinho dos treinamentos e eu espero que vocês tenham gostado e para terem mais informações acessem a nossa página e concorram lá aos nossos cursos e aos nossos programas. Um grande abraço a vocês e até lá! Agora que você já conhece um pouquinho da Escola de Alto Desempenho através do curso que nós fizemos, eu quero te fazer um convite para que você se torne o nosso aluno. Você pode achar o seguinte, eu tenho condições de estudar sozinho, realmente é uma das alternativas. A segunda alternativa é você continuar fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. E a terceira é ser o nosso aluno e contar com toda a nossa expertise para isso acontecer. As aulas acontecem aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca e no centro do Rio. São programas que são super acessíveis e cabem no seu bolso, porque a gente acredita que dá para fazer projetos bacanas e interessantes com investimento bem acessível. Tá ok? Se você se interessou, faça sua matrícula, que a minha equipe vai ter o maior prazer em entrar em contato com você e passar todas as condições para o teu início dentro da escola. Um grande abraço e até mais.